41. Nosso texto todo é de 1 a 36, mas nós já lemos até o 13, agora eu farei leitura do 14 ao 36. Então, Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou Faraó a José: no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim, disformes, em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Muito bem. Nós estamos já estudando esse texto de Gênesis há algum tempo, especialmente a história de José, já há 4 semanas. E nós estamos num dos momentos que nós vamos nos aproximando, como aqueles filmes que tem um momento clímax. Nós estamos nos aproximando disso, e as coisas parecem que vão se tornando mais rápidas nesse texto. Mas para José as coisas não foram rápidas de forma alguma. Aqui no capítulo 41 nos é informado que quando ele é levado à presença de Faraó, ele já estava com 30 anos, nós não sabemos se 30 anos ao certo, se 31, 32, 33, mas ele já estava na sua 3ª década de vida. Quando ele foi levado para lá, ele era muito moço, e foi na sua mocidade que ele recebeu aqueles sonhos. Então José era um homem jovem com sonhos velhos, e um homem que já tinha sido testado em muitas coisas. Ele passou pelo teste da rejeição familiar, ele passou pelo teste da humilhação quando foi vendido como escravo, ele já tinha passado pelo teste da tentação sexual
quando a esposa de Potifar o tentou. Ele passou pelo teste das falsas acusações, quando Potifar o colocou naquele presídio. Ele passou pelo teste do sofrimento inocente, que poderia ter estragado o coração dele naquela prisão. Ele passou pelo teste da ingratidão, quando o homem a quem ele ajudou esqueceu-se dele e agora mandou chamá-lo, mas ainda assim ele veio e não veio com o coração aborrecido. Mas agora, nessa última parte, nós vamos ver que José vai ser testado, no teste em que comumente as pessoas dizem que todos fracassam. José vai ser testado na prosperidade. Há um ditado popular que diz assim: o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Vocês já devem ter ouvido esse ditado em algum momento, já devem ter lido isso alguma vez. José agora vai ser realmente colocado à prova, porque o seu sonho vai acontecer e ele realmente vai ocupar uma posição de poder. Como ele vai se comportar? Bom, até pelas nossas bases de fé, que são as Escrituras, eu tenho que discordar do ditado popular que diz que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Eu quero acrescentar uma pequena expressão nesta frase: o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente o corruptível. O corruptível. Porque um homem de fé leal a Deus, mesmo que ele receba poder, ele não vai se corromper. Porque ele sabe de onde vem todo o poder. E José vai mostrar para nós, desde o início, que ele estava preparado para passar por esse teste, e o Senhor o ajudou, e ele realmente vai atravessar bem. Então esse texto todo do capítulo 41 vai nos mostrar isso. Como que José, ele permaneceu firme e foi a grande ferramenta usada por Deus para a preservação do povo na região do Oriente, durante aquele período de 14 anos de a primeira metade de muita abundância e depois de muita fome e de muita pobreza. Antes do final do capítulo, nós vamos ver José passando por esse teste e nós vamos ver também os sonhos de José sendo realizados. O interessante é que algumas coisas são bem marcadas por Deus na vida de José. Todos os problemas de José começaram com os sonhos. E agora nós vamos ver que os problemas de José parece que vão ser resolvidos através de sonhos. Foram os primeiros 2 sonhos de José que foram decisivos para que ele fosse odiado pelos seus irmãos. E agora são os sonhos do copeiro, do padeiro e por fim o sonho de Faraó, que vão fazer com que José seja lembrado lá naquela prisão onde ele estava esquecido. Então é importante que a gente olhe para isso e aprenda com isso. Os primeiros versículos de 1 a 8, nós temos a narrativa do sonho de Faraó. Não precisa de grandes explicações, até porque a gente conhece o enredo inteiro. Algumas coisas que eu quero apenas frisar com vocês. Quando Faraó tem aquele sonho, tem uma palavra muito importante para os egípcios que aparece no sonho. Que palavra é essa? Alguém arrisca? Tudo que acontece na Bíblia envolvendo egípcios acontece próximo ao Rio Nilo. Então, para o egípcio, o centro da vida do Egito é o Nilo, até hoje. O centro da vida do Egito é o Nilo. O centro da religiosidade deles também era o Nilo. Se existia um lugar de onde podia brotar fertilidade, esse lugar era o Nilo. E se existisse um lugar de onde podia vir pragas, esse lugar era o Nilo. Então, se você quisesse chamar a atenção de um egípcio de alguma maneira, você tinha que envolver o Nilo na história. E então veja como Deus dá esse sonho para Faraó. Deus dá um sonho parado às margens do Nilo, e do Nilo submergem ou aparecem essas vacas gordas e belas e as vacas magras e feias
e depois o trigo cheio e o trigo vazio. Então, o Nilo sempre é importante. Se você for observar a partir de agora, especialmente no livro de Êxodo, você vai ver que os principais eventos acontecem às margens do Nilo. A primeira praga, que é transformar água em sangue, começa exatamente no Nilo. Moisés foi lançado aonde? Quando bebê? No Nilo. Moisés foi retirado da onde? Do Nilo. O Nilo está em todas. Então isso é importante, fixe isso, frise bem, porque isso precisa ficar registrado na nossa mente. O centro não só da economia, mas também das esperanças e das expectativas vinha do Nilo. Por isso que todas as vezes que Deus quer, de alguma maneira, mostrar o seu poder para os egípcios, Deus vai colocar o Nilo no meio e vai mostrar que ele é mais poderoso do que o Nilo. A ideia do sonho é assim: se o Nilo está preparando uma grande pegadinha para o Egito, se o Nilo está prestes a pregar uma peça no Egito, o Deus de José, o Deus dos hebreus, é muito maior do que o Nilo. E antes que o Nilo, imaginemos que o Nilo fosse alguma coisa, um Deus para os egípcios era, né? Deus é um Deus muito maior, que antes que o Deus deles pense em fazer algo, o nosso Deus já sabe, e o nosso Deus já preparou alguém para resolver esse problema. Não aqui no capítulo 41, mas é bem provável que com a convivência de José dentro daquela corte, Faraó acabou descobrindo muito sobre a história de José, e José, que vai falar para os seus irmãos que ele foi enviado por Deus para o Egito, já deve ter dito isso também para Faraó. Então, imagine o que essa história significa para um egípcio. Para aquela corte egípcia, significa o seguinte: o Deus dos hebreus é um Deus tão providente que 30 anos atrás ele fez nascer um hebreuzinho lá na família de Jacó, e fez com que ele fosse rejeitado por sua família e fosse mandado para cá, para que a nossa civilização pudesse sobreviver a uma peça pregada pelo nosso Deus, que no caso, ou um deles, que no caso era o Nilo. Então, essas histórias, elas, óbvias, são contadas para os hebreus que recebem esse texto, mas oralmente, elas já tinham sido contadas muitas e muitas vezes à exaustão lá no Egito. E então os egípcios que tiveram contato e puderam ouvir, nós não sabemos, mas é bem provável que alguns deles tenham até simpatizado, ou talvez até deixado sua idolatria e acabado crendo em o Deus dos hebreus, em Yahvé. Mas nós não temos muita informação sobre isso. O que é interessante para nós, nessa história, é esse cuidado que Moisés tem de fazer essa menção desses detalhes importantes. Ele podia ter simplesmente mencionado que o Faraó teve um sonho que estava à beira de um rio e pronto. Mas a ideia de colocar o Nilo é para mostrar que o Deus Todo-Poderoso desfaz a ideia de que aqueles ídolos do Egito fossem deuses verdadeiros e poderosos. O nosso Deus sempre é poderoso, nosso Deus sempre é superior a eles. Uma outra menção que aparece no sonho aí, quando ele fala sobre o segundo sonho, que é dos grãos, ele cita o vento oriental. E este vento oriental, especialmente lá no livro de Êxodo, ele tem um papel muito especial. Esse vento oriental é o vento que vem do leste e se encontra com o deserto da península do Sinai. Lembra que o Sinai é o lugar onde Deus fala com Moisés. Esse vento não é um vento úmido, mas é um vento seco. E este vento era o vento que estragava as colheitas dos egípcios. Sempre quando tinha essa temporada do ano que vinham os ventos orientais, estes ventos destruíam as plantações. Esses ventos também traziam os gafanhotos. Era justamente na época desses ventos que os gafanhotos vinham. Então, se você ler lá em Êxodo 10, 13, você vai ver que a praga dos gafanhotos veio pelo vento oriental. E também a citação lá em Êxodo 14, 21, que é este vento oriental que sopra durante a noite e abre o mar vermelho. Então, se o Nilo era poderoso, mas o vento que vinha do Oriente era mais poderoso do que o Nilo, mais poderoso do que o mar. E então essa menção, esses dois itens aí, são dois itens que para os
egípcios são itens importantes e nevrálgicos dentro da história deles, porque sempre estes dois nomes, o nome do Nilo e do vento oriental, estava associado a alguma coisa ou muito boa ou catastrófica dentro da sociedade egípcia. Então, por que Moisés coloca isso? Não é por um acaso, é exatamente para mostrar quem é que controla o rio e quem é que controla o vento. Quem é que controla todas essas coisas? É o Senhor. E por mais que eles decidissem deixar de adorar o Criador para adorar a criatura, Deus se mostrava insistentemente, até mesmo para o egípcio, mais poderoso do que qualquer coisa que eles escolhessem para adorar. E aqui por si só já tem uma lição para a nossa vida. Cuidado com o seu coração. Não ame demasiadamente uma coisa que Deus criou, e nem tenha medo demasiado de uma coisa que Deus criou. Nós temos que amar com toda a medida a Deus e temer com toda a medida a Deus. Nós não podemos tirar aquilo que é de Deus e dar para coisas ou pessoas. O amor maior da nossa vida tem que ser o Senhor. Nós não podemos idolatrar mais nada, nós temos que adorar o nosso Deus. E o temor maior da nossa vida não pode ser dos homens. Lembra que Jesus falou lá nos evangelhos? Temei não aqueles que podem matar o corpo e levar para a cova. Temei aquele que pode levar o corpo e a alma para o inferno. Falando que se você tem que temer alguma coisa, você não deve temer aos homens, você deve temer a Deus. Tá? Então, só um parênteses aqui para a gente continuar. Vamos lá. Bom, o que Faraó fez depois de acordar com este sonho? O texto diz que ele acordou e ficou extremamente perturbado. Versículo 8 diz que de manhã ele ficou com o espírito perturbado. Aquilo que nós falamos na semana passada. Sabe quando um sonho não é resultado de uma janta? Não é resultado de nenhum problema físico? Quando um sonho é de Deus, não tem jeito. Ele vai perturbar o seu espírito, ou vai alegrar o seu espírito, mas quando é algo dado por Deus, você não vai ter um dia normal na sequência daquela noite. E imagine que Faraó, como todos nós, também sonhava as outras noites. Mas nessa noite, o sonho que ele recebeu não tinha uma origem humana. Era um sonho dado por Deus. E o resultado foi o quê? Que ao amanhecer, ele ficou extremamente perturbado com aquele sonho. E perturbado com o sonho, ele mandou chamar todos os magos, todos os sábios da sua corte, e nenhum deles podia dar a resposta. Aquilo que eu comentei com vocês algumas semanas atrás. A gente lê essa história e fala, mas está óbvio que são sete anos. Está óbvio que tem a ver com fartura, e está óbvio que tem a ver com fome. Está óbvio nada. Está óbvio porque a gente já sabe a interpretação, porque a Bíblia nos dá. Mas para quem ouviu isso pela primeira vez, não fazia nenhum sentido. E nenhum daqueles sábios, nenhum daqueles intérpretes conseguiram convencer. Uma coisa que eu acho interessante, que a Bíblia não entra nesses detalhes, mas a gente pode pensar sobre isso. Imagine que você é um desses magos e um desses intérpretes, e você, diante da pressão de Faraó, você vai ficar calado? Não, você vai começar a falar alguma coisa. Imagine que eles devem ter contado as mais diversas histórias. Por que Faraó, o texto diz que ele não achou quem interpretasse? Porque quando algo é dado por Deus, ele não pode ser destruído por uma imaginação humana. O sonho foi dado por Deus e a inquietação foi colocada ali no coração de Faraó. Somente a interpretação correta podia tirar a perturbação do coração de Faraó. Então, eu imagino que eles devem ter contado muitas histórias e tentado de alguma maneira dar uma interpretação, mas sabe quando alguém te conta alguma coisa e você não fica em paz, você fala, alguma coisa não está batendo, alguma coisa nessa história não está certa. E eu imagino que o incômodo de Faraó foi esse. As interpretações não batiam, não satisfaziam o coração dele. E isso deve ter gerado uma agonia muito grande. E no meio dessa agonia tinha lá um sujeito que há 2 anos atrás tinha sido preso porque ele brigou ali na corte com o padeiro. E por causa disso ele e o padeiro foram parar lá na prisão, nós vimos na semana passada. E esse homem nessa hora se lembrou que José tinha interpretado o seu sonho. E aí ele vai recontar essa história. O que eu acredito que deve ter sido algo extremamente perigoso.
Pensa bem, você, numa época como aquela época das monarquias e desses líderes absolutistas que existiam naquela época, imagine, você foi preso por causa de uma briga. Aí o rei te deu uma chance, te livrou da cadeia e trouxe você de novo para o seu cargo. A última coisa que você quer na vida é lembrar o rei que isso aconteceu um dia, né? Não vamos mexer no passado, né? Aquela história assim, olha, não mexe com o defunto enterrado, deixa o assunto lá. Mas nessa situação, ele vê a perturbação e ele decide correr o risco de contar essa história do passado, mesmo com o risco de isso trazer algum tipo de problema para ele, né? O incidente lembrou o copeiro do que ele tinha passado, então ele vai lá e menciona para o rei: olha, aconteceu assim, naquela época que o senhor estava bravo, mandou prender a gente, fui eu e o padeiro, nós dois também tivemos sonhos perturbadores, mas tinha um jovem lá, hebreu, ele interpretou nosso sonho, e exatamente o que ele interpretou, aconteceu. Então, nessa circunstância, Faraó manda chamar José. A convocação de José é feita, e aí o versículo 14 narra um negócio interessante, né? Faraó mandou chamar, e aí mandou chamar de forma apressada, tinha que vir rápido. E o que José faz? Vai se barbear, mudar de roupa, né? Barbear, tomar um banho, mudar de roupa para se apresentar ao rei. É um detalhe interessante e importante também, porque serve para mostrar que, embora José continuasse temente a Deus, ele tinha se aculturado. Porque os hebreus não tiravam a barba, era contra a cultura deles. Porque, eu não sei se você já se perguntou, por que sempre que a gente vê algum tipo de imagem, ilustração sobre esses personagens da Bíblia, eles são barbudos? Não é porque eles não tinham condição de se barbear, porque já tinha peixeira amolada lá naquela época, não é por causa disso. É porque para o hebreu, a barba é símbolo de virilidade, né? É símbolo de macheza, de ser homem de verdade. Então um hebreu não tira a barba de jeito nenhum, em hipótese alguma. E parece que isso virou moda no mundo de novo. Nós estamos num mundo aí onde esses padrões do que é ser homem aí está tão esculhambando tanto com isso que a gente vai ter que voltar a deixar a barba para ver se tem alguma coisa que diferencia a gente, né? Então a moda da barba voltou por aí, tá? O que tem de homem barbudo por aí, o problema é que nem todo o trabalho permite que o cidadão fique barbudo lá, né? Mas o fato é que José ir se barbear significa que, porque ninguém, nem aqui no Egito, era obrigado a fazer a barba para aparecer diante do rei. Ele fez alguma coisa por ele mesmo. Significa que de alguma maneira ele tinha se aculturado. Isso é importante. É importante porque José, nessa circunstância, ele ia fazer o papel de alguém que estava em nome de Deus falando com Faraó. E ele não queria de maneira alguma que a sua aparência o atrapalhasse de fazer o seu trabalho, de cumprir a sua missão. Isso serve para a gente de incentivo e de ensino, para que a gente tome muito cuidado na hora da gente falar do Senhor, na hora da gente querer cumprir o nosso papel de sal e luz nesse mundo. Um missionário, quando ele vai para uma tribo, ou quando ele vai para algum lugar, ele não precisa fazer as coisas que aquela cultura faz, que são contrárias às Escrituras. Mas aquilo que não fere as Escrituras, é bom que se faça, para que você crie pontos de contato, para que você possa se comunicar e possa ser aceito na comunicação. Se Deus vai, de alguma maneira, converter a cultura e mudar algumas coisas mais tarde, isso é questão com Deus e com o tempo, tá? Deus sabe quando fazer isso e o modo de fazer isso. Mas a gente, para se aproximar e para levar a mensagem, aquilo que não fere a nossa fé, a gente deve fazer. A gente não deve se isolar do mundo e criar barreiras de tal maneira que a gente não consiga se comunicar. Porque nós vamos ver esses personagens, esses grandes personagens das Escrituras, fazendo o contrário. Eles derrubam barreiras para poder se comunicar, e não levantam barreiras que os impeçam de se comunicar. Então a gente precisa tomar um cuidado, é um alerta que esse texto mostra claramente para nós. Jesus mesmo é um grande exemplo disso. Como missionário, Jesus assumiu e viveu dentro de uma cultura, mas ele é o criador de todas.
Mas ele viveu dentro de uma cultura, que era a cultura dos judeus, e ele viveu de forma compatível com a forma com que um judeu vivia. Ele falou a língua deles. José também, a essa altura, já está falando a língua dos egípcios. Jesus conviveu com aquelas pessoas, comeu, bebeu com elas, andou com elas, e este exemplo então está por toda a Bíblia. A gente deve tomar todo o cuidado do mundo para que a gente se esforce para tirar barreiras que impeçam a nossa comunicação. Eu gosto muito dessa parte, parece uma coisa insignificante, mas este barbear, trocar de roupa e se preparar é um processo de cuidado e de muito comprometimento de José, de ser alguém que realmente conseguisse se comunicar adequadamente com quem ele iria falar. E a gente precisa ter esse cuidado também, porque é muito importante. Às vezes as pessoas não nos entendem, às vezes a gente chega com uma linguagem, um teologuês ou um igrejês para falar com as pessoas, o cara não entende nada. Você chega para um sujeito e fala: meu amigo, você está precisando ser lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Uma pessoa que nunca entrou na igreja, essa frase não significa absolutamente nada. Ou você chega lá e fala: o sangue de Jesus tem poder. O cara vai achar que você está usando um desses chavões evangélicos, e está mesmo, né? E ele não sabe o menor significado disso, né? Ou alguém falando mal da igreja, ele fala: não fala da noiva de Cristo. Para quem não está acostumado com as nossas linguagens aqui, a pessoa não sabe nada, não sabe o que você está falando. Então a gente precisa tomar esse cuidado para que a gente não estrague a comunicação. A gente tem que se comunicar, e todo mundo sabe como se comunicar, né? E José sabia também, por isso ele toma alguns cuidados especiais. Outra questão importante que nós temos, eu acho que é a principal lição para nós nessa noite, porque nós não vamos conseguir ir muito adiante, mas a principal lição nós vamos ver aqui nos versículos 15 e 16, e José nos dá uma baita de uma lição. 15, Faraó se dirige a José, né, e diz: olha, tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. José podia ter respondido bem assim: é mesmo, eu posso. Se não existia essa expressão na época, eu podia: eu sou o cara. O senhor veio falar com a pessoa certa. O senhor chamou a pessoa que vai resolver o seu problema. Igual aqueles vendedores de colchão, acabaram os seus problemas, né? Agora você não vai ter mais dificuldade. Não é isso. Veja como José responde. Isso é uma grande lição para a nossa vida. José disse assim: não está isso em mim. Não é meu isso. Não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Assim: Faraó, não sou eu. E olha que esse camarada aqui é aquele que há 4 capítulos atrás estava garganteando o sonho dele para os irmãos, falando assim: ó, sonhei o meu facho de trigo lá ficava em pé, e o de vocês, ó, inclinava diante de mim. Eu sou o cara. Vivia falando mal dos irmãos para o pai. Agora parece que é outra pessoa. Ele está diante da grande oportunidade de fazer uma troca com o Faraó e arrumar alguma coisa muito grande para ele. Arrumar méritos para ele. Mas ele não faz isso. Ele fala: Faraó, o senhor Faraó não está em mim. Eu não sei interpretações. Mas eu conheço um Deus, e esse Deus vai ser favorável ao senhor. Esse Deus vai resolver o seu problema. Esse Deus vai dar um jeito nesse enigma. O Deus, o nosso Deus, o Deus que eu amo, o Deus que eu sirvo. 30 anos depois, José não perdeu a fé em Deus. 30 anos depois, José perdeu a fé nele mesmo e aprendeu a pôr a fé em Deus. Ele não é mais um camaradinho orgulhoso, arrogante. Agora ele é um cara humilde, temente a Deus, que sabe que o poder pertence a Deus e não a nós mesmos. É interessante que algumas coisas
a gente diz assim, o tempo faz bem, né? O tempo faz a gente aprender, o tempo faz... Será que é o tempo mesmo? Eu conheço muita gente de cabelo branco que continua falando muito mais eu do que Deus. E eu já tenho 42 anos e não mudou nada da época que eu era criança. As tentações são as mesmas. A primeira palavra que vem na boca da gente é o eu. Aí você tem que dar aquela segurada para, ao invés de falar eu, você fala Deus. E a gente não vai mudar nesse sentido de ser tentado nesses aspectos, não. Não é o tempo que resolve isso. Mas as experiências que José passou e a maneira como ele, nesses 30 anos, foi provado por Deus e viu a mão de Deus sustentando, mesmo que em ocasiões que parece que ele ficou esquecido, fez com que ele lembrasse e aprendesse que o poder é de Deus e não é dele. Isso significa que o Gustavo, Pedro Otávio, Gabriel, Caleb, não precisa esperar ter 70, 80 anos para se tornar alguém humilde. Vocês podem aprender cedo, porque isso não tem a ver com idade. Porque tem gente velha que não sabe. Tem gente de meia idade que não sabe. Porque isso tem a ver com vocês olharem para as Escrituras, olharem para as circunstâncias que Deus faz vocês passarem e aprenderem. Eu não sou nada. Todo o poder pertence a Deus. Sabe aquele dia que você estudou? O dia anterior você estudou muito para a prova, você está hiper preparado para a prova, daí você acorda de manhã, olha para o espelho e fala, hoje eu vou arrebentar. Ainda vou pegar essa prova, vou esfregar na cara dos meus colegas que tiram sarro de mim, mas que não estudam. Hoje eu sou o cara. O que essa história de José está ensinando para a gente é que mesmo quando você estiver hiper preparado, e José estava para fazer o que ele ia fazer, você tem que chegar diante do espelho e falar assim, Senhor, eu não sou o cara. O Senhor é dono do poder. É na hora de fazer a prova, alguém chegar e falar, vou sentar aqui perto do Pedro Otávio porque está preparado. Você fala assim, não está em mim. Mas Deus será favorável. A quem estudou, né? Obviamente. Deus também não vai fazer o cara adivinhar o negócio lá na hora. E nem vai abençoar a cola, né? Mas aprendam, aliás, peçam a Deus que matriculem vocês nessa escola da humildade cedo. Porque gente orgulhosa sofre muito, muito. E perde muita oportunidade na vida, simplesmente por causa do orgulho. E faz isso, certíssimo. Sofre muito e faz os outros sofrerem também. Então, vamos aprender a lição do orgulho. José é um grande exemplo. Ele diz, não está em mim, mas Deus será favorável. E aí vamos lá. Aí Faraó conta o sonho novamente. Só que, vocês perceberam alguma diferença na contagem do sonho aí de Faraó agora para José? Tem uma diferencinha. Bem pequena, mas tem. Faraó parece que ele agora está abrindo o coração. A primeira contagem de sonho parece que foi um negócio assim mais frio. Agora ele está pondo as emoções dele no negócio. Quer ver? É só vocês observarem aí, que quando ele vai falar das vacas que subiram, as segundas vacas, né, as sete vacas magras, ele diz que essas vacas eram fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes na terra. Isso não tem lá na primeira vez que ele contou. Por que ele está acrescentando isso? Eu acredito porque realmente agora ele está diante de Deus. Quando José diz, Deus vai ser favorável a você, aí parece que Faraó desarma e abre o coração. Eu fiquei assustado, porque essas vacas que eu vi, eu nunca vi coisa tão horrorosa na minha vida. E pior, e aí ele vai repetir de novo esse acréscimo dele, elas comeram as gordas e o aspecto delas não melhorou, elas continuaram muito feias, disformes, horrorosas. O outro acréscimo que ele faz, ele nos fala que as vacas magras não mostraram nenhum sinal de ter se tornado mais gordas, embora tivessem comido mais que o próprio peso do corpo delas.
O ponto é que os anos de magreza, os anos de tristeza, de fome, serão tão terríveis que eles vão esquecer a alegria da fartura dos primeiros 7 anos. Depois nós vamos ver isso na interpretação. Mas aqui Faraó parece que é um faraó mais ser humano. Ele desceu daquele pedestal de divindade que os faraós tinham e ele baixou ao pedestal dos seres humanos, e ele abre o coração diante de José. E José, por sua vez, vejam como a obra de Deus ela é perfeita. Quando José ouve o sonho, imediatamente ele já começa a interpretar. Você vê no texto que não existe parada entre uma coisa e outra. José já entra aí pelo versículo 25, diz: então José respondeu. Se ele respondeu, era uma conversa, os dois estavam falando. José não pediu tempo, ou algum tempo depois, ou um dia depois, um mês depois. Então José respondeu: o sonho de Faraó é apenas um. O senhor teve 2 sonhos, mas na realidade esses sonhos foram repetidos. E essa repetição tem um motivo muito importante de ser uma repetição. A ideia de repetição é para mostrar que é uma coisa que vai acontecer imediatamente. É uma coisa que não vai acontecer daqui, porque as profecias, lembra disso? Você tem profecias na Bíblia que não aconteceram até hoje, que vão acontecer, mas não aconteceram até hoje. Mas nesse caso aqui, José está dizendo que a repetição é porque Deus está completamente convencido de fazer isso, e ele vai fazer, e é já, é agora, não tem tempo, é para ontem. Essa é a ideia da repetição. A parte importante da interpretação que a gente precisa guardar também é que este sonho, diferente de outros sonhos que nós vamos ver na Bíblia, ou de outros alertas que Deus faz, este sonho não é condicional. Se você pegar, por exemplo, quando Deus vai lá e fala com Jonas, Deus fala para Jonas: vai lá e avisa a cidade de Nínive, que daqui 40 dias, se eles não se arrependerem, eu vou destruir a cidade. Ou seja, Deus mandou um alerta com uma condicional: se eles não se arrependerem. Aqui nesse sonho de Faraó não tem condicional. Significa o quê? Que não depende do homem. E José deixa isso muito claro. Não depende do rei fazer ou deixar de fazer alguma coisa. É algo que Deus resolveu fazer e pôs o plano em prática. Ponto final. Não tem o que discutir. Isso está resolvido. Vejam aí, quando a gente lê versículo 32, o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. 2 mensagens José está passando para Faraó. É o seguinte: o sonho foi duplo, por quê? Porque esta coisa já foi estabelecida por Deus, ou seja, Deus decretou. Segundo, Deus se apressa em fazer. É rápido, é agora, é já. E aí nós entramos na última parte do texto nosso nessa noite. José dá conselhos. José novamente dá um exemplo de humildade, porque ele podia chegar para o rei e falar assim: olha, eu sei como resolver esse problema. Nós vamos fazer assim? Eu tenho um sonho. Ele podia abrir a mala dele, né? Abrir aquela mala que a gente carrega de coisa antiga. Abrir a mala. Eu tenho um sonho antigo, que esse mesmo Deus que deu um sonho para o senhor aí deu para mim. O sonho que um dia eu ia ser grande. Eu sei como lidar com esse problema aí. O senhor me dá um cargo aí nessa corte, que eu resolvo esse problema. Mas em nenhum momento José faz menção disso. Muito pelo contrário, ele dá conselhos para Faraó, que pelo simples conselho que ele deu, Faraó podia sozinho resolver o problema já. Mas ainda assim, ele diz a Faraó o seguinte: olha, agora pois, final do versículo 33, aliás, versículo 33, agora pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Ou seja, arruma um gerente, arruma um vice-rei e coloque ele para tomar conta de tudo. Faça isso, Faraó, e ponha abaixo desse homem administradores sobre toda a terra. Ou seja, você vai estabelecer aí os prefeitos, vai colocar aí secretários, ministros, e você vai colocar administradores sobre toda a terra.
E você vai tomar 20%, vai pegar como imposto, um dízimo duplo aí, né? Um dízimo ao dobro. Você vai tomar 1/5, que é o mesmo que 20%, de tudo que a terra vai produzir. E esse tudo que a terra vai produzir é muita coisa, porque estes primeiros 7 anos são anos de fartura como nunca antes o Egito tinha conhecido. Então, a colheita durante esse tempo, todos os agricultores deveriam pagar o imposto ou o dízimo disso, um valor de 20%. É interessante que essa cultura ali é uma cultura construtora e agrícola, mas eles não estavam espalhados por toda a terra. Se você for fazer uma consulta em livros de história e consultar sobre isso, você vai descobrir que o que José fez na realidade foi criar uma estrutura no Egito que não existia antes. E a estrutura foi a seguinte: toda a terra é do rei. Toda a terra é de Faraó. Toda a terra. Ninguém, numa monarquia, especialmente nessas monarquias antigas, ninguém tem nada. Tudo que você tem é emprestado do rei. Então o que José fez foi o seguinte: vamos colocar todo o povo para plantar. Todo mundo vai plantar. Todo mundo. O cara não vai deixar, obviamente tem as funções que todo tipo de profissão, mas está parado, está em casa, vai plantar. Dá um pouquinho de terra para cada um. Olha que negócio da China. O cara que está desocupado, está parado, não tem nada para fazer, recebe um pedaço de terra para plantar. Ele vai receber grão do rei, porque alguém tinha que fornecer grão para esse pessoal plantar. Vai receber grão do rei, vai plantar e cultivar, vai ficar com 4/5, ou seja, vai ficar com 80% e vai devolver 20% para o governador. Mas é um negócio da China isso. Da China não, né? Do Egito. É um negócio do Egito isso. Maravilhoso. Imagine você que não tinha, você tinha um pedacinho de terra de um alqueire, agora você vai receber 100 alqueires, vai receber semente, vai plantar e vai dar só 20% de volta para o rei e vai ficar com 80%. É ou não é um negócio bacana isso? É interessante isso, porque isso aqui serve inclusive de ensino para a questão do dízimo. Olha como o nosso Deus é generoso, muito mais generoso do que José do Egito. Muito mais generoso do que José do Egito. Porque no caso do José do Egito, ele estava falando só de grãos que a terra ia produzir. A terra era do rei, estava emprestada para você. Você cultivava, ganhava 80%, devolvia 20%. Nós estamos sobre a terra do Rei dos Reis. Ele pede de nós, ele nos dá tudo. E ele pede de nós, quanto? Quem que é mais generoso? José ou o nosso Deus? Está aqui um princípio. Funcionou lá e funciona aqui também. Só que a gente precisa aprender isso. A gente acha que 10% é muito, mas se você olhar para o Egito, você vai ver o povo feliz, alegre, contente, sobrevivendo a uma crise mundial e pagando 20%. É óbvio que existem outras questões, né? Tem a questão do imposto. Por que um povo fica infeliz numa terra? Nós vivemos numa situação em que os brasileiros estão infelizes. Por quê? Porque a terra está na mão de poucos, a maioria não tem, a maioria tem salários de miséria, ganha-se uma mixaria e paga-se taxas exorbitantes do salário. Se você pensar no caso dos egípcios, num ano de 12 meses, 20% do ano eles trabalhavam para o rei. 2 meses e meio. No caso do Brasil, nós trabalhamos 10 meses e meio para o rei. E 1 mês e meio para a gente. Mais ou menos isso. Não tem como uma nação funcionar desse jeito. Não tem como. Infelizmente. Muito bem. Mas esse é o conselho de José. José dá o conselho para o rei, que eles tinham que fazer isso. Junta tudo e depois o que vai acontecer? Versículo 36. O mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça. Ou seja, o rei. As pessoas vão entregar para o rei, mas na realidade lá na frente elas vão receber de volta. O rei vai fazer o papel do pai sábio, que vai ensinar o filho a guardar, para lá na frente ter, para ele não passar necessidade. Muito bem.
Tem um versículo que eu quero que vocês abram agora para nós, antes de nós encerrarmos essa primeira parte, porque tem essa lição que José nos ensina aqui. Provérbios 27, versículo 2. Abram lá, por favor. Provérbios 27, versículo 2. Acharam? Provérbios 27, 2. Vamos lá, todo mundo junto. O que que diz lá? Provérbios 27, 2. Leiam. Eu acho que quando Salomão escreveu isso daqui, ele estava pensando em José. Seja outro que te elogie, mas não você. Sejam outros lábios. Seja um estrangeiro que fale de você, mas não você mesmo. Porque quando José terminou esse discurso, nós não lemos até lá, porque nós paramos ontem, paramos antes, mas o versículo 37 e 38, o que Faraó diz? Bom, versículo 37 diz que o conselho foi agradável a Faraó e a todos os oficiais. Lembra que tem Potifar no meio desses oficiais aí, né? E a todos os oficiais. Versículo 38, disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, olha que baita elogio, acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Isso saiu da boca de um estrangeiro, da boca do homem mais poderoso do Egito. Acharíamos porventura um homem mais ajuizado, mais sábio do que esse, em quem há o Espírito de Deus? Agora ele já sabe quem é Deus, e agora ele já sabe o quanto Deus tem sido generoso para com José. José não disse que era ele o homem. José não se ofereceu para a tarefa. José disse: não está em mim. Mas Faraó disse: não, está sim. E esse é o homem. Por dois motivos: ele é ajuizado e sábio, e o Espírito de Deus está nele. Essa é uma receita poderosa. E aí o meu conselho, especialmente para os mais jovens, especialmente para vocês: você não precisa se elogiar, vocês precisam agir de forma temente a Deus. E vocês podem ter certeza que aonde chega alguém que é ajuizado, temente a Deus, e que tem o Espírito de Deus dentro de si, é impossível que vocês passem desapercebido. É impossível. E para nós todos mais velhos também. Às vezes a gente está trabalhando e não está na função que a gente gostaria de estar, né? A gente vai lá, trabalha e às vezes vê outras pessoas fazendo a coisa que você sabe fazer de uma forma mal feita. E às vezes até ganha mais do que você fazer isso. Não precisa ir lá e dizer: eu sei fazer melhor. Não precisa e não faça. Seja humilde. E tenha plena convicção de que mesmo as pessoas mais ímpias e mais avessas a Deus, elas não podem resistir ao Espírito de Deus que habita dentro de você. Então trabalhe com juízo, né? Com sabedoria, que a gente aprende na palavra de Deus, e Deus diz: se você precisa de sabedoria, peça, que eu dou de graça, e busque a Deus. E aqui José, nós vamos ver semana que vem, José vai ser posto para fazer aquilo que ele já tinha dito que tinha que ser feito, e que é o que ia dar certo mesmo, que ia resolver o problema. Mas essa declaração fala, de todos os elogios que a gente acha na Bíblia, tem muitos, mas esse daqui é um dos mais belos. Aonde nós vamos achar um homem como esse, ajuizado, sábio e que tem o Espírito de Deus? Que o mundo olhe para a gente e nos enxergue assim. Deus nos ajude. Deus ajude vocês que são mais novos, né? Nós que estamos na meia idade, aqueles que são mais velhos, aonde Deus nos colocar, que as pessoas nos vejam assim. Não sou eu que tenho que dizer o que eu sei ou o que eu sou. Que os outros falem isso, não a gente. Então, como eu disse, a grande lição dessa primeira parte para nós aqui é a lição da humildade. José tinha um sonho grande, um sonho de ser grande, mas agora ele já tinha aprendido, já no auge dos seus 30 anos, que o caminho para a grandeza é a humildade. Esse é o caminho da grandeza.
Que Deus nos ajude a lembrar sempre disso. E o caminho da grandeza é a humildade.